Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E hoje nós vamos fazer a reflexão da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. E em seguida, nós vamos levantar o clamor pelo fortalecimento espiritual. Quero dizer a vocês que na próxima semana, a reflexão que nós vamos fazer no livro de Atos será realizado na madrugada de quarta-feira. Não vai ser na oração da noite, vai ser na madrugada da próxima semana. Amém? Então, vamos ouvir agora o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e eu vou ler do versículo 46 ao 53. O título é A Defesa de Estevão. Versículo 46. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Vamos entender aqui o que nós vimos na reflexão anterior. Vocês estão lembrados que nós estamos fazendo ainda a passagem sobre a defesa de Estevão. E nós vimos que na última reflexão, Estevão estava falando sobre Moisés, sobre a passagem do povo pelo deserto, até os dias de Josué como sucessor de Moisés. Já na leitura de hoje, Estevão está falando de quem? De Davi. Então, quando ele disse aqui, este achou graça diante de Deus, de quem ele está se referindo? Quem foi que achou graça diante de Deus? Davi. Davi que achou graça diante de Deus, e foi Davi que suplicou a Deus. Aqui está dizendo, e lhe suplicou a faculdade. Faculdade aqui quer dizer a possibilidade de quê? De construir uma morada para Deus. Davi, ele queria tanto construir um templo para Deus. Ele não se conformava dele habitar numa casa que havia construído, e a Arca da Aliança, que apresentava Deus, está num tabernáculo. Ele queria construir um grande templo, um templo extraordinário para Deus. Este era o sonho e este era o grande desejo de Davi. Mas Deus não quis que fosse Davi a construir o templo. Até porque Deus, ele não estava demonstrando muito interesse para construir templos, porque ele mesmo disse que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas ele aceitou a ideia de Davi da construção do templo. Porém, ele disse que não ia ser Davi que iria construir. Por quê? Porque Davi estava com as suas mãos sujas de sangue, porque ele havia matado muitas pessoas. Ele havia assassinado também muita gente, então ele não podia. Ele não era digno de construir o templo do Senhor. E Deus disse que quem iria construir era o sucessor dele, o sucessor de Davi, aquele que iria ficar no lugar dele, que no caso seria o filho, o herdeiro dele.
E aí Davi foi e já preparou Salomão para construir esse templo, e Davi já deixou muitas reservas, muitos recursos, muitos materiais para Salomão investir no templo de Deus. E Salomão, ele construiu mesmo. E olha que templo, foi muito caro. Todos os materiais que ele colocou no templo do Senhor foram materiais caríssimos, de primeira qualidade. Existia materiais que era até de ouro que ele colocou no templo. E eu já vou adiantando aqui que esse templo que Salomão ele construiu, por mais caro que fosse, o material que ele usou ali foi ouro, prata, bronze, como que fosse pedras, de tão sofisticado que foi. E também os utensílios, tudo de ouro e de prata, de ouro puro batido. Porém, foi tudo destruído. Nós já vimos em algumas reflexões anteriores que o templo que Salomão construiu foi totalmente queimado e destruído quando foi queimada e destruída Jerusalém. Junto com o templo foi também o palácio real e muitas casas. Foi o rei Nabucodonosor. Vocês estão lembrados? Nós vimos isso até mesmo na campanha que fizemos de Daniel. Nabucodonosor, ele destruiu tudo, queimou e levou o povo para o cativeiro da Babilônia. E voltando aqui para a nossa reflexão de hoje, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse porque eles já estavam profanando o templo. O povo já estava contaminando, já estava cometendo pecados abusivos no próprio templo, e Deus se indignou com aquilo. E Deus deixou bem claro que ele não fazia questão de templo, porque não existe casas construídas por homens que coubesse Deus pelo seu poder magnífico, por tão grande que ele é. Veja o que diz o versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Este profeta aqui está se referindo ao profeta Isaías. Então, vamos ver o que foi que o profeta falou, versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas estas coisas? Aqui, Estevão está repetindo o que o profeta Isaías havia dito. Deus usando o profeta Isaías, que ele era tão grande, que o céu todo era como que fosse o seu trono. E a terra, quando diz que a terra é estrado dos meus pés, quer dizer o suporte onde eu coloco os meus pés. E aí quando ele diz, que casa me edificareis? Ou seja, quem é que dá conta de construir uma casa que me coubesse? E depois Deus faz questão de dizer, qual é o lugar do meu repouso? Deus é grande, Deus é poderoso. Então não é uma casa construída por ser humano pecador que iria servir para ele, não. Detalhes. Deus é tão grande, tão poderoso, tão magnífico, que no mesmo momento em que ele é grandioso, para ocupar um espaço tão grande como o céu e a terra, ele também é tão poderoso de entrar no nosso coração e habitar dentro de nós. Por isso que nós é quem somos o templo do Senhor. E nós fomos feitos pela mão de Deus. E somos o templo aonde ele fica.
Só que não é qualquer templo não, querido. Nós devemos nos conservar bem o nosso coração para sabermos que ali habita o Senhor. E veja mais o que o profeta Isaías falou. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Só em observar tudo que existe e saber que todo o universo, tudo que existe no céu, na terra e em toda a grandeza foi feito por Deus. Tudo foi Deus que fez, queridos. Então, se Deus é tão grande, qual seria a casa que iria caber Deus? E, no entanto, Ele habita dentro de nós. Prosseguindo, versículo 51. Agora é Estevão falando ainda diante do Sinédrio, para as autoridades. O que foi que Estevão falou? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Esse justo quer dizer Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Versículo 53. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não as guardastes. Vocês entenderam? Aqui Estevão pegou pesado. Falou aqui com as autoridades, deixando todo mundo lá embaixo. Porque ele aqui foi usado pelo poder e autoridade do Espírito Santo para falar a verdade diante deles. Mas era uma verdade que incomodava eles. Porque ao mesmo tempo em que ele estava falando a verdade diante do que aconteceu no passado e que esta cena estava se repetindo naquele momento, ele estava também acusando aquelas autoridades. Estava acusando eles de assassinos. E era onde Estevão estava dizendo que no passado os seus pais haviam perseguido os profetas, os homens que Deus enviou para o seu povo. E agora, eles continuam fazendo a mesma coisa. Quando ele disse para eles que eles eram homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e que eles estavam sempre resistindo o Espírito Santo. Olha aqui, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis, ou seja, mataram os profetas, tentaram calar os profetas, perseguiram os profetas. Olha aqui, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, ou seja, do Senhor Jesus. Então Estevão estava dizendo que assim como eles fizeram no passado, aqueles homens ainda estavam fazendo. Naquele momento, queridos, Estevão já estava sabendo que a sua morte iria ser certa. Por quê? Porque ele estava ali enfrentando, desafiando aquelas autoridades. Mas ele não teve medo de falar a verdade. Ele não teve medo. O que foi para ele falar, ele falou, ainda que ele tivesse que pagar com a sua própria vida. Mas ele estava ali disposto a morrer por Jesus, falando da verdade, acusando aqueles homens diante do que eles fizeram, do que os seus pais fizeram no passado e do que eles estavam repetindo ali, matando, calando aqueles que estavam falando a verdade, aqueles que estavam sendo usados pelo Espírito Santo, quando ele diz, vós resistis o Espírito de Deus. E Estevão, ele não teve medo de falar a verdade, mesmo sabendo que ele estava ali diante das autoridades. E olha que ele ainda chamou aquelas autoridades de traidores e assassinos. Ele ainda fez isso.
Então, nós sabemos que diante do que Estevão estava fazendo, a morte já estava certa, e é o que nós vamos ver na próxima reflexão sobre a morte de Estevão. E qual é a mensagem que fica para nós? É sobre o templo de Deus. Se nós somos este templo onde habita o Espírito de Deus, então vamos conservar o nosso coração puro, a nossa vida íntegra diante do Senhor. Vamos conservar a nossa vida diante da verdade. Vamos conservar a nossa vida como luz que brilha nas trevas. Vamos conservar a nossa vida não resistindo ao Espírito Santo, como disse Estevão daqueles homens, mas dando lugar para o Espírito Santo de Deus agir através de nós. E nesta fé e nesta convicção é o que vamos clamar agora, para que o Espírito Santo de Deus possa descer sobre nós, para que Ele possa nos usar, e nos usar na íntegra, nos dar a coragem, para que possamos proclamar a verdade a respeito do Senhor, e não ter medo de falar aquilo que o Senhor nos ordenar. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grandioso, Tu és poderoso, Tu és magnífico. Só em Ti está todo o poder. Senhor, diante desta palavra que lemos, que Tu és tão grande, Senhor. O céu é o Teu trono e a terra é o escabelo dos Teus pés, é onde Tu coloca os Teus pés, é o suporte, Senhor, dos Teus pés. Nós clamamos a Ti, para que a Tua mão, que também é tão grande, esteja estendida sobre nós, para nos proteger, para nos guardar e para nos livrar, Senhor. E eu Te peço também, meu Deus, que Tu venha derramar sobre nós do Teu Espírito Santo, com poder, autoridade e ousadia, e intrepidez também, para que possamos falar do Teu amor, Senhor. Para que nós possamos, Pai, ser firme na fé. Senhor, eu Te peço para que Tu venha fortalecer a vida espiritual de cada um de nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aqueles que se encontram desanimados, Pai, eu Te peço que Tu venha encorajar. Aqueles que se encontram tristes, que Tu venha alegrar o seu espírito, o seu coração. Que Tu venha jogar por terra toda a tristeza, Senhor. Tudo aquilo que provoca angústia, contrariedade, tudo aquilo que provoca, Senhor, a sequidão espiritual, o esfriamento, que seja jogado por terra. E eu Te peço pelo Teu poder magnífico, derrama a unção do poder do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e aviva, Senhor. Aviva a nossa alma, aviva o nosso espírito, Pai. Alegra-nos, Senhor, nos enchendo do Teu amor e do Teu poder. Aviva, Senhor, a cada um de nós, para que não paramos na estrada, mas para que possamos prosseguir avante, Senhor. Que possamos prosseguir sempre, meu Deus. Que nós não venhamos desanimar, e que estejamos sempre firmes na Tua presença. Nós sabemos, Senhor, que se Tu não estiver na frente, a tendência nossa, humano, como somos, pecadores, é de parar, é de desistir. Mas eu Te peço, Senhor, que Tu venha nos conduzir, que Tu venha nos animar, que Tu venha nos encorajar, Senhor. Eu Te peço também, Pai, que Tu venha nos instruir e nos capacitar, e que Tu venha habitar dentro de nós. Se porventura dentro de nós existe algo que desagrada o Teu Espírito, que desagrada em Ti, que seja arrancado, que seja eliminado, Senhor. E venha nos purificar, para que sejamos assim o templo onde Tu possa habitar. O templo, Senhor, Teu. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor. Eu Te louvo, Te glorifico e Te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Graças a Deus, queridos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.